Vamos agora então para uma revisãozinha aí sobre retas, tá? Pessoal, a equação geral da reta. A equação geral da reta tem esse formato aqui. AX mais BY mais C igual a zero. Ou seja, fica tudo de um lado da igualdade, né? E igualamos a zero, certo? A gente sabe que a reta ali é formada por pontos, né? Existem infinitos pontos sobre uma reta, ok? Então a gente precisa normalmente de apenas dois, tá? Se a gente souber dois pontos desta reta, a gente consegue descobrir a sua equação geral. De que forma, né? Usando condição de alinhamento de 3 pontos, que é o que a gente viu agora há pouco na revisão, certo? Então a gente vai pegar um ponto, tá? E um outro ponto. E vamos largar aqui, ó. O primeiro ponto tem as coordenadas, por exemplo, x1, y1. Nós vamos largar na vertical, né? O segundo ponto tem coordenadas x2, y2. O terceiro ponto é um ponto genérico. O que significa um ponto genérico? É um ponto qualquer sobre a reta, tá? Então, por exemplo, aqui um ponto P, xy, tá? Por que isso? Porque este ponto genérico, ele tem que estar alinhado com os outros dois para formar uma reta. Então, é um ponto xy. Então, aqui a gente não substitui por valores, aqui fica xy, tá? E aqui a gente volta a repetir o primeiro ponto lá, tá? E aí o processo, vocês sabem, processo da multiplicaçãozinha aqui, todo mundo sabe fazer já, tudo bem? Legal, e aí a gente iguala a zero. Por que nós igualamos a zero? Porque a gente quer que os 3 pontos estejam alinhados, tá? Então, fazendo as multiplicações aqui e deixando tudo de um lado da igualdade, a gente vai conseguir a equação geral da reta, tá? Bem simplesinho, ok? Casos particulares de retas, né? Nós temos retas horizontais, tá? Que são retas paralelas ao eixo do x. Essas retas aqui, a gente tem que lembrar o seguinte: as retas horizontais interceptam o eixo do y, né? Portanto, a equação delas é y igual ao ponto que ela está interceptando. Ou seja, se ela intercepta no 3/4, a equação da reta é y igual a 3/4, tá? Aqui, essa reta intercepta no menos 1/2, o eixo do y. Então, a equação dessa reta é y igual a menos 1/2, tá bom? A gente pode lembrar a função do primeiro grau, né? Função afim. Quando vocês estudaram essa função lá no primeiro ano, ela era da forma ax mais b, tá? Quando esse a aqui era zero, nós ficávamos apenas com a função f de x igual a b, que era a função chamada constante, né? E o seu gráfico era exatamente assim. Era uma reta horizontal paralela ao eixo do x. É o que ocorre aqui. Lembrando, né, que f de x é a mesma coisa que y, tá certo? Muito bem, então a gente fica aí somente com o coeficiente linear, tá? Nós temos também as retas verticais, tá? Aí nós temos que lembrar, como é que é a equação dessa reta aqui? Bom, a equação da reta vertical, se ela passa no eixo do x, no caso aqui está passando no x menos 1, né? Então a equação da reta é x igual a menos 1. Lembra, eu falei em aula isso aqui ainda, né? Isso aqui parece, professor, como é que x igual a menos 1 é uma equação de reta? Sim, é uma equação de reta, tá? Muito bem. Só lembrando aqui que a gente não tem aqui o coeficiente angular, né? Por exemplo, a gente sabe que a equação reduzida de uma reta é da forma mx mais n. Ó, y igual a mx mais n. É exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó. F de x igual a x mais b, tá? O coeficiente angular, m, a gente não pode determinar nesse caso. Ele não é determinado, né? Por quê? Porque o ângulo que a reta forma com o eixo do x é 90 graus. Em 90 graus, a tangente de 90 graus não existe, tá? Então não tem como a gente escrever a equação reduzida nem a geral de uma reta vertical. O que nós temos apenas é x igual a menos 1, que é o ponto onde ela passa no eixo do x, tá? E aqui também, neste caso, x igual a 3, que é a equação da reta S, tá? Fechou o pastel? Adiante. Nós temos aqui agora o caso em que nós não temos o coeficiente linear, porque o coeficiente linear é o zero, ou seja, passa na origem. Então, toda reta que passa pela origem do plano cartesiano, ela não tem aqui o coeficiente linear, ó, y igual
a 3 meios de x. Tá? Essa é a equação dessa reta em verde aqui. Tá? Por exemplo, ó, se o x for 2, substitui lá, ó, 2, cancela, sobra só 3. Então, o ponto 2 e 3, tá certinho. Tá? Essa outra equação aqui também, mesma coisa. Ó. Aqui nós temos o que seria o coeficiente linear, né? Seria o b, lá, ou seria o n. Tá? A gente tem a equação mx mais n, que é a equação reduzida. Tá? Esse n aqui é zero, que é onde intercepta o eixo do y. Se o x for 7, 7 menos 7 sobre 7, menos 1. Tá certinho, tá? Perfeito, pessoal? Então, lembre-se, quando uma reta passa pela origem do plano cartesiano, né, ela não tem o coeficiente linear aqui. Ela fica somente dessa forma que y é igual a alguma coisa x. Beleza? Ok. Inclinação da reta, vamos ver aqui. O que é a inclinação da reta? É o ângulo que forma com o eixo do x, tá? Ou seja, declividade da reta. Tudo bem? Nós podemos ter um ângulo entre 0 e 90 graus. Nós podemos ter um ângulo maior que 90 graus e menor do que 180, ou seja, um ângulo alfa entre 90 e 180 graus. Lembrando que aqui nós temos uma reta crescente, aqui nós temos uma reta decrescente. Tá? Falando em funções, né? Seria uma reta crescente e uma decrescente. Lembrando, gente, que o coeficiente angular dessa reta aqui, primeira, ele é maior do que zero. Tá? Vamos chamar de m, coeficiente angular, que a gente está usando na geometria analítica, o m. Então, aqui é maior do que zero, ou seja, é positivo. E nesse caso aqui, o m é negativo. Por que isso ocorre? Ó, vamos lembrar aqui do círculo trigonométrico. Tá? Tangente de um ângulo alfa. Lembrando, gente, ó, a tangente ela é positiva no primeiro, negativa no segundo, positiva no terceiro e negativa no quarto. Tá?